Olá, povo querido, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero convidar você para estar conosco nesse domingo aqui no Ministério Semente da Fé, domingo de Santa Ceia, onde a presença de Deus com certeza vai ser derramada no teu coração. Amanhã o principal horário às 8 horas, mas também às 18 horas, nos dois horários estaremos aqui ministrando a Santa Ceia, aonde você que diz: pastor, eu reconheço que eu preciso do perdão de Deus na minha vida, eu preciso ter um encontro com Deus, eu reconheço que eu preciso da força de Deus na minha vida. Eu convido a você para estar conosco nesse domingo. Vai ser um domingo de louvor, de adoração, de ação de graça, um domingo onde vamos estar edificando a casa, edificando o coração, onde vamos ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, aonde estaremos adorando e buscando para nossas vidas a graça do Espírito Santo. Tá bom, queridos? Eu quero finalizar deixando uma palavra no teu coração, no livro de Provérbios 28:9. Provérbio 28:9, assim está escrito: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os ouvidos. Percebe que a Bíblia aqui, ela está falando da obediência e da desobediência. No entanto, a Bíblia diz que as bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, desde que obedeça a palavra de Deus. Ele disse assim: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, ou seja, a obediência e a desobediência. Agora eu escolho se obedeço ou se desobedeço a palavra de Deus. Por isso que ele falou: o que desvia, melhor dizendo, os ouvidos de ouvir a lei, até sua oração é abominável. Você percebe que muitas pessoas, a maioria das vezes, elas estão dentro da igreja, e algumas coisas na vida de determinadas pessoas não acontecem normalmente como determinadas pessoas desejam que aconteça. Não acontece normalmente com algumas pessoas aquilo que elas pedem, aquilo que elas querem, aquilo que elas desejam, e elas muitas vezes se perguntam: por que não está acontecendo na minha vida? Porventura a palavra de Deus falha? Porque a Bíblia diz que aquele que pede recebe. A Bíblia também diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de guerra, de bem e não de mal, para dar o fim que vos desejais. Também o salmista Davi, ele disse: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele e o mais ele fará. E por que não está acontecendo, Deus não está fazendo na vida de algumas pessoas? Porque há pessoas que muitas das vezes ela está dentro da igreja, mas ela não ouve quando Deus fala. Deus até está falando, mas há pessoas que a voz de Deus está sendo como se fosse o vento, ela está deixando ir, ela não está trazendo para si, ela está dentro da igreja e ela pensa assim: seria bom que fulano tivesse que prover isso é bom para fulano, fulano tem que ouvir. Não, não é para fulano, é para você que está ali presente. Porque Deus não fala de quem não está, Deus só fala de quem está presente. Eu aprendi isso. Então, se nós queremos que as coisas dê certo na nossa vida, nós temos que aprender a ouvir quando Deus fala conosco. Por isso que a Bíblia fala: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então, se eu não ouço a Deus, você pode orar como for. Se você não ouvir, Deus ele até vai ouvir, mas não vai atender. É como um pai. Todo pai quer o bem para o filho, quando é pai de fato, porque nem todo mundo é pai, alguns dizem que são, mas na verdade não são. O pai de verdade, ele quer o bem para o filho, mas se ele falar e o filho não ouvir, como que um pai vai ajudar o filho se ele se recusa a ouvir o pai? A mesma coisa é Deus. Ele fala, mas se o filho não ouvir, como que a vida do filho vai mudar? Se o filho se recusa a ouvir o pai. Com Deus é exatamente assim que funciona. Com Deus é exatamente assim que acontece. Se alguém não ouvir, a oração daquela pessoa vai se tornar abominável adiante de Deus. Por quê? Aquela pessoa quer que Deus ouça ela, mas ela não quer ouvir quando ele fala. Então, não adianta algumas pessoas se questionar ou se perguntar por que algumas coisas não acontecem como a maioria das pessoas querem, como a maioria das vezes algumas pessoas pedem, como a maioria das pessoas deseja. É pelo simples fato de algumas, não estou falando todo, de algumas pessoas se recusar a ouvir a voz de Deus quando Ele está falando. Tem pessoas que não mudam, tem pessoas que elas não se arrependem, tem pessoas que ela se recusa a mudar, se recusa a abandonar o vício, tem pessoas que se recusa a abandonar o erro. E quando alguém assim procede, até a oração desse alguém se torna abominável adiante de Deus. Está escrito na palavra.
E quando a oração de alguém se torna abominável diante de Deus, pelo fato da pessoa não mudar, Deus ensinando, instruindo ela, a vida daquela pessoa não vai andar como ela quer. A vida daquela pessoa ela não vai conseguir progredir, ela não vai conseguir ser uma pessoa bem-sucedida, ser uma pessoa vitoriosa na vida. Por quê? Porque ela se recusa a ouvir quando Deus fala com ela. Ela se recusa a ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas, elas não estão preocupadas em mudar, elas querem o bem para si, mas mesmo querendo o bem para si, não quer ouvir quando Deus fala. E se não ouvir quando Deus fala, a oração se torna abominável diante dele. Muitas pessoas querem mudança, querem restauração na saúde, querem libertação da mente. Muitas pessoas querem que os caminhos se abram, querem que dentro da casa seja uma bênção. Muitas pessoas querem que o trabalho seja uma bênção. Mas é necessário ouvir a voz de Deus, que quando eu ouço, a bênção está sobre a minha vida. Quando eu deixo de ouvir, a maldição que me acompanha. Ele disse: eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção está sobre mim quando eu ouço. Quando eu não ouço, deixa de ser a bênção. Eu pergunto para você: você está ouvindo ou está se recusando a ouvir? Não é por acaso que na vida de algumas coisas não acontecem. Não é por acaso que na vida de algumas pessoas não conseguem se libertar. Algumas pessoas não conseguem abandonar os maus costumes. Algumas pessoas não conseguem abandonar o erro, porque se recusa a ouvir. Eu pergunto para você: até aonde você vai aceitar isso na sua vida? Até aonde você vai se manter com esse coração duro, esse coração de pedra, esse coração incrédulo dentro do seu peito? Até aonde você vai agir por conta própria, se recusar a ouvir a voz de Deus? Até onde você vai aceitá-lo, o diabo agindo na sua vida? Porque enquanto alguém se recusa a ouvir a voz de Deus, o diabo vai aproveitar, pelo fato da pessoa se recusar a ouvir quando Deus fala. Não adianta você recusar. Talvez você falar: pastor, tem muita coisa dando errado na minha vida. Pastor, tem muita coisa no meus caminhos que não está acontecendo como eu queria. Tem muita coisa no meu trabalho que não está andando. Tem muita coisa na minha vida que está me fazendo sofrer. Eu estou sendo judiado, eu estou sendo maltratado. Eu pergunto para você: você está ouvindo a voz de Deus? Bem sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de guerra, de bem e não de mal. Deus pensa as coisas boas a teu respeito. Mas você está ouvindo quando Ele fala? Aquele que pede, recebe. Certamente você está pedindo, mas você está recebendo? Se você não está recebendo, é sinal de que você não está ouvindo a voz de Deus. Se você não está ouvindo, você vai pedir e não vai receber. Mas quando você ouvir, você também pede e você recebe. Só precisa ouvir a voz de Deus. Se você quer receber, você precisa ouvir a partir de hoje. Porque quem não ouve, até a oração é abominável. Mas aquele que ouve, Deus faz questão de honrá-lo. Porque a honra está no ouvir, mas a desonra está no desobedecer. Então obedeça mais a partir de hoje. Olha o que deu no versículo 13, para finalizar. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ou seja, aqueles que erram e não reconhecem seu erro. Aqueles que não ouvem e acha que está certo, aqueles que se recusam a ouvir, aqueles que insistem em desobedecer e quer uma mudança na vida deles. Tem pessoas que se recusam a obedecer e quer prosperar. Tem pessoas que se recusam a obedecer e quer que as coisas vá bem na vida do mesmo. Tem pessoas que rejeitam a obedecê-la, a ouvir a voz de Deus e quer ser honrado. Não pode ser honrado se não ouvir. A Bíblia deixa bem claro: o que encobre as suas transgressões, seja aquele que não admite. Deus está falando, a pessoa não ouve. A Bíblia diz que jamais prosperará. Então, se você quer prosperar, você precisa ouvir a voz de Deus. Se você quer prosperar, você precisa dar ouvido quando Deus fala. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem-aventurada, você precisa ouvir, porque quando não ouve, até a oração é abominável. Como com alguém que a oração está sendo abominável vai prosperar? Como que a oração de alguém que está sendo abominável diante de Deus vai se libertar de um vício? Como que alguém ao qual a oração está sendo abominável, as portas vão se abrir para aquele alguém? Como que alguém que a oração está sendo abominável vai ter paz na sua vida? Como que alguém que a oração está sendo abominável pelo fato da pessoa se recusar a obedecer, se recusar a ouvir, vai ser uma pessoa bem sucedida no que faz? É impossível, jamais prosperará, está escrito.
Se você quer que as coisas vá bem na tua vida, que as coisas aconteçam, você precisa ouvir. Não adianta você postar versículo bíblico na rede social, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você colocar no seu story mensagens bíblicas, se você se recusa a ouvir a voz de Deus. É tudo em vão. Você pode fazer o que você pode na igreja, você pode congregar, você pode carregar a Bíblia, mas se você não ouvir, sua oração será abominável diante de Deus. Está escrito na palavra. Não é por acaso que muita coisa dá errado na vida de alguns. O que Deus mais quer é honrar a tua fé. O que Deus mais quer é te abençoar. Mas eu pergunto, você quer ser abençoado? Porque para ser abençoado eu tenho que ouvir, não deixar o vento levar. Muitas vezes a pessoa está na igreja, ela ouve a voz de Deus e ela fala assim: seria bom que fulano tivesse aqui para ouvir aquilo. Não era para fulano, é para você. Se Deus está falando com você que está ali, é para você. Deus não fala com quem não está, Deus só fala com quem está presente. Então você que vai ver essa mensagem, ela é para você. É para você. Ele finalizou: mas o que conversa e deixa o erro ou abandona o erro, alcançará misericórdia. Ou seja, aquele que admite que está se recusando a ouvir, aquele que admite que precisa ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que esse alcança a misericórdia. Então, se você quer alcançar misericórdia, ouça a voz de Deus aqui para frente. Ouça a voz de Deus a partir de hoje. E assim sua oração será ouvida. E você será bem sucedido no que você fizer. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Por reflexão. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.